Glória a Deus. Graças e paz, amados irmãos. Contar um pouco da minha experiência. Postra, ela ministrou na minha cabeça. E os anjos me levaram a um lugar específico, lá no céu. E o Senhor, ele me mostrava, me levou lá numa sala específica onde ficava os trajes de batalha, de guerreiro. E aquele anjo, ele me mostrava as armaduras muito bonitas e muito fortes. E aí o anjo, ele começava a me vestir daquelas armaduras. E ele falava para mim que a partir dessa noite era a minha armadura nova que o Senhor ele tinha me dado, que era para me lutar pelas vidas aqui em Uruaçu, aqui nesse lugar que o Senhor falava que eu ia lutar muito aqui. E eu falava: amém, Senhor, tudo que o Senhor pedir para mim fazer, eu vou fazer. E aí o Senhor falava: pois bem, porque eis que o tempo está chegando e o tempo já não tem muito tempo mais. Aí o Senhor falou: hoje eu falei com a minha filha, coisa que eu mostrei para ela, que eu não mostrei para mais ninguém. E aí o Senhor, aí eu perguntava: o que foi o Senhor que o Senhor revelou para ela? Aí o Senhor falou que tinha dado um livro. E esse livro se abria, e em seguida o Senhor me dava a visão de um relógio muito bonito, um relógio grande. Aí ele perguntava para quem que era. Aí o Senhor falou que era Panete, que ele disse que ele tinha mostrado para ela. E aí o Senhor falava, aí os anjos ele tocavam naquele relógio. E os ponteiros daquele relógio começavam a rodar. E aí o Senhor falava para mim: filho, olha bem e fala para a igreja que a partir de agora o tempo está sendo contado. O Senhor falava: o tempo está sendo contado. E a partir de hoje, desse momento, quando esse relógio ele começou a rodar o ponteiro, o Senhor falou: dessa mesma maneira eu vou começar a trabalhar a partir de hoje. O Senhor falou em vida específica e nas igrejas. Eu disse: como assim, meu Senhor, as igrejas? E aí o Senhor me dava a visão da igreja, o Senhor me transportava lá na obra de Alenquer. E o Senhor falava, aí o Senhor colocava um candelabro bem no altar, e ele mandava os anjos com a brasa do altar, ele acendia aqueles candelabros. E o Senhor falava: eu estou começando aqui minha obra. E aí o Senhor falava: porém ela vai ser a cópia da primeira casa. O Senhor falava. E aí ele me dava, ele disse que eu nunca tinha visto. E aí o Senhor me dava um quadro dos seus pais, apóstolo. E a sua mãe, os anjos botavam uma coroa na cabeça dela. E do seu pai ele vestia uma manta de autoridade, porém muito bonita. E os anjos deixavam o óleo na cabeça dele. Aí o Senhor falava que o óleo que tinha descido lá, a autoridade do Senhor tinha descido naquele lugar. E aí o Senhor falava que, ele disse assim: fala para minha filha que ela ainda vai ouvir falar muito desse ministério também aqui em Alenquer. Aí o Senhor falou que grande coisa o Senhor vai fazer naquele lugar. Vinha gente de todos os lugares para lá, para aquela igreja. Aí o Senhor falou que ele ia dar estrutura para a igreja ser maior ainda, porque a estrutura lá, o Senhor falou que ainda é pequena lá. Aí o Senhor falou que ele ia dar uma nova igreja lá, e que ia se multiplicar muito, ia ganhar muitas vidas. E aí o Senhor falava, e quando essa igreja começar a crescer, quando já estiver quase preparada, aí o Senhor falou que eles iam fazer uma viagem missionária para Shalom, eles iam se juntar com a Shalom. E eu podia ver a Shalom lotada de gente que vinham do Pará
para lá, para a primeira casa. O Senhor falava onde eu comecei. O Senhor falava de igreja mãe, que lá era a mãe. E aí o Senhor falava também da obra aqui de Iruaçu. Aí ele falava que era para a gente se juntar, nós daqui de Iruaçu, com a nossa pastora, e o Senhor falou que era para a gente pagar um preço pela venda desse lugar aqui, porque está tendo muito atrapalho. E aí o Senhor falou, mas eu não vou deixar que nada aconteça. Aí o Senhor falava, porém eu quero que vocês façam a parte de vocês. E aí o Senhor também, ele me dava a visão também. O Senhor, ele acendia tipo uma tocha aqui também. O Senhor falou que já estava começando também. O Senhor falou que aonde eu acender esse fogo, o Senhor falou que vai ser as obras que estão sendo concluídas. Essas 3 obras. De lá da Shalom, de Manaus, já de Alenquer e aqui, o Senhor falava. E aí eu vi um radinho assim, desse tamanho aqui. E aí quando o anjo ele ligava o radinho como se fosse um radinho. E eu vi a pregação da senhora e do apóstolo. E aí eu não entendi por que estava naquele radinho. E aí ele falou assim que o Senhor também ele vai usar, como eu falei para a senhora, a ferramenta na sua rádio também. O Senhor falou que para lá também e vai usar essa ferramenta, e através dessa ferramenta vocês também iam ter o necessário. O Senhor falava que por suporte de vocês. E aí o Senhor falou assim que o que o apóstolo falou aqui. E aí o Senhor falava assim, tem uma pessoa que quer dar um recado para ele específico, porque ele gostou da maneira que ele falou. E aí o Senhor falava que esse sacerdote, filho amado dele, ia trazer um recado para ele. E aí o anjo ele abriu uma porta, como se fosse num quarto cheio de vidro. E aí eu via sair aquele homem, bem vestido, com bata e de percata. Uma sandália muito simples no pé dele. E aquele homem falava, assim, muito educado, uma voz assim, muito educada. Aí ele chegou e colocou a mão no peito dele, ele olhou para mim, ele disse, você sabe quem eu sou? Aí eu disse, não. Ele disse, eu sou Moisés. E aí eu quero que você traga um recado para esse casal, o Senhor falava, esse casal amado do meu Senhor. E aí ele falava assim, que é para mim falar para vocês que esse ano que nós estamos, de 2022, o Senhor falou que Ele tem muitos projetos para vocês, e que vocês iam viajar muito. O Senhor falou que vocês não iam quase parar, que vocês iam uma missão muito. O Senhor me falava, Moisés, ele não me falava onde que era. Ele só falava que vocês iam viajar. Não só para Caporuaçu, mas também para outros lugares. E aí o Senhor me mostrava 4 casamentos que ia ter. O Senhor falar casamento só se for na doutrina e se for ministrado por vocês, pela Shalom, o Senhor falava. Aí o Senhor ele me dá uma visão, ele me trazia aqui no meio da roda. E aí quando eu cheguei aqui, eu vi um leão andando aqui no meio da roda, um leão muito bonito, muito grande o leão. E assim aquele pelo dele não era assim como se fosse pelo de leão, não, aquele refletia ouro. Era ouro, mas era muito bonito aquele leão. E eu fiquei impressionado que aquele leão, ele rugia. Aí quando ele rugia, aquele leão, eu via como saísse assim, lavareda de fogo da boca dele. E pegava os demônios iam se deteriorando, eles iam pegando fogo. E aí aquele leão, ele vira para mim, e ele fala comigo, aquele leão. Eu fiquei surpreso. E aquela voz tão assim, forte, que ecoava. Aí ele falava para mim, você está com medo? Eu disse, não. Ele disse, eu sou leão da tribo de Judá. Aí o Senhor falou, quero mostrar para a minha igreja, por onde os meus filhos vão pregar, levar minha palavra, eu estarei com eles. O Senhor falou que não era para se preocupar, que você não estava só.
Aí o Senhor falava, olha, fala para os meus escolhidos, o Senhor falou da reunião de ontem. Aí o Senhor falava que era para vocês pregar a palavra de Deus e que não é para vocês fazerem nada da cabeça de vocês, antes de vocês tomarem uma iniciativa, e era para vocês ligarem para os apóstolos, para fazer tudo que vocês forem fazer, era para vocês ligarem para ele, perguntar a direção, se ele dissesse sim, era assim, se ele dissesse não, e não. E o Senhor falar que vocês são guardião da doutrina, e que aonde que vocês viessem as pessoas criticar os nossos apóstolos, que era para vocês repreender, o Senhor falava, que vocês têm autoridade de repreender. Aí o Senhor falou que era para vocês falarem o que vocês testemunharam e viveram aqui, porque o Senhor falava que nada que saíram da boca dele foi da carne, foi da vontade dele, mas foi do meu espírito, o Senhor falava, que saía da boca dele, que era para vocês vigiarem se daí quem for falar mal deles, se for falar coisa contrária dele, que aconteceu, que não aconteceu, que era para vocês repreenderem essas pessoas. O Senhor falou, não importa que pessoa for, mas que você comece a repreender com verdade, o Senhor falava. Que era para todos nós, aonde que encontrasse uma pessoa que se levantava para falar mal do nosso ministério, ou dos nossos apóstolos, que era para a gente se levantar e o Senhor corrigir com verdade, o Senhor falava. E aí o Senhor falou que Ele ia fazer uma grande obra na vida de vocês, se vocês não se retroceder, o Senhor falava. Não dá ouvido de vocês nas conversas que os outros vão falar, que era para continuar perseverando, firme em oração, e pedir a direção dos apóstolos. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Senhor, quando os irmãos começaram a dar glória, estava descendo muito anjo, muitos mesmo, que eu nunca vi nem no encontro com Deus. Tava muito hoje, o fervor muito grande, de tanto glória. Eu acho que foi o puxão da orelha que a apóstola deu certo. E quando o anjo do Senhor apareceu para mim aqui, eu fiz uma pergunta para ele, e ele me levou lá no mesmo lugar que eu fui da outra vez, em frente ao trono do Senhor, e ele falou um monte de palavra muito bonita para mim. Falou também que para eu não me entristecer, que na caminhada com o Senhor é um princípio que a igreja tem que ter, paz. Falou bem assim. E eu sentia paz dentro de mim. E depois ele me levou num lugar e lavou minha mão, lavou meus pés. E eu via que tinha outras pessoas sendo lavadas lá, naquele lugar. E depois me trouxe aqui para a igreja e me colocou só uma espada na minha mão para eu cortar. E aí o anjo falou, me sentou assim num lugar antes de guerrear e falou: você vai guerrear com esse específico. Aí falou que era de uma pessoa que estava aqui, que eu ia guerrear específico por aquela vida. E depois que eu consegui cortar assim metade, ficou com uma outra metade na minha mão. E aí eu já entrei num avião, eu não vou conseguir falar. O avião, ele tinha um monte de bomba. Eu gostei dessa parte. E o resto foi pessoal, que eu fui na minha casa e eu vi coisas boas que o meu Senhor fez lá no meu lar. Quando eu chegar, eu vou contemplar. E o anjo falava: tudo isso o meu Senhor fez porque você participou do encontro. Amém? Graças a paz. Minha experiência de hoje começou na oração, irmão. E
Eu tinha pedido algo do Senhor hoje, no qual eu não tinha sentido mais. Para mim não estava parecendo assim que não adiantava eu ir várias vezes no céu, mas o meu coração ainda estava um pouco duro. E toda vez que eu vinha para a oração eu não conseguia chorar. E quando foi hoje eu me ajoelhei lá atrás e comecei a pedir algo do Senhor. E depois eu vim aqui para trás e aquele coração que estava duro, irmão, eu acho que ele se aquebrantou, que foi tanta glória que eu comecei a chorar. Eu só sabia chorar. E a apóstola, ela veio na minha direção, ela veio e ministrou. Quando ela ministrou, ela pediu para os anjos do Senhor descer. E foi na hora que eles desceram, eles me levavam não, eles me deixavam num lugar, irmão, que eles começavam a me vestir das armaduras do Senhor. E eu fui para uma guerra. Mas nessa guerra eu lutava com um demônio muito grande. Ele era muito grande, ele pegava fogo, parecia um demônio de lava. E aquele demônio, ele me atacava de todo jeito. E com ele, por trás dele, eu via um grande exército assim, de demônios também. E esses demônios começavam a me atacar de todo jeito. E eu começava a ir para a guerra com eles. E teve uma hora que parece assim que já ia acabar para mim. Eu falei assim, não tem como eu guerrear com todos eles. Eu sou só um. E rapidamente assim apareceu a minha nave, né? E eu comecei a guerrear dentro dela. E aí tudo ficou mais fácil. Quando eu estava guerreando, irmãos, apareceu um botão assim, um botão grande. E quando aparecia na minha frente, eu não sabia o que fazer com aquele botão. E aí apareceu o anjo, ele falava assim, aperta esse botão, aperta. E eu apertava, irmão, esse botão. Quando eu apertava, aparecia um míssil, irmão, muito grande. Mas ele se desfazia. E ele começava a virar uns mísseis pequenininhos. E ele começava a seguir aqueles demônios e começava a explodir de um por um. E eram muitos. E depois que eu terminei dessa guerra, o Senhor ele mandava eu ir para o céu. E eu subia nessa nave. E eu posava, irmão, dentro da minha casa. Não era em cima, mas era dentro. E dentro dela, assim, eu via, era que nem um aeroporto. Eu via vários aviões, aqueles tanques de guerra. Eu via muita coisa lá dentro. E eu nunca tinha ido naquele lugar. E depois lá de cima, eu começava a descer. Eu ia lá para baixo. Lá embaixo eu via uma mesa muito linda. E eu sentava nessa cadeira e eu começava a olhar o que tinha ao redor. E eu ficava maravilhado com o que tinha dentro. E rapidamente desceu uma luz dentro daquele lugar. Eu sentia uma presença tão forte, irmão, tão forte, que eu começava a tremer. E ele falava assim, filho, tenho me agradado de todos que estão lá na oração. E eu falava, mas o Senhor estava lá vendo. Ele falava assim, todo tempo eu estou vendo vocês. E eu tenho algo para você levar para alguns irmãos. E eu falava amém. E ele falava assim, fala para o meu servo, Jardel, que a obra na vida dele eu estou começando. Além de um grande missionário, você vai ser um grande profeta, o Senhor falava. Ele falava que te enviar em vários outros lugares para te pregar a palavra.
E depois ele começava a dizer para mim da irmã Roseli. Ele falava que não era para a senhora se preocupar com nada, porque quem está na frente é ele. Tudo que a senhora tem pedido ele tem ouvido, e no momento certo ele entrega na sua mão tudo. E ele falava para o irmão Rodrigo que era para tu se preparar, porque você vai ser levantado um grande pastor. E aí, naquele momento aí, ele começou a falar de umas duas outras pessoas que não estão aqui, mas uma eu conheço e outra eu não conheço. Ele falava do irmão Gesso, que o irmão Gesso ia ser um grande pastor. Ele ia caminhar com um grande rebanho, um grande mesmo. Eu via uma multidão por trás deles assim, era muito grande, muito lindo. E um Jefferson do canal, eu não sei quem é esse jovem. Ele falava assim: filho, eu tenho dado o dom da palavra para ele. Fala para ele pregar com autoridade, com aquilo que eu dei para ele. Eu falava: amém, Senhor. E eu falei assim para ele, na minha oração, eu queria sentir o toque dele nas minhas mãos. Irmão, quando eu não sei se ele tocou, mas naquele momento eu estendi a minha mão e ele passava. Eu não sentia, mas era uma glória tão grande, irmão, que a minha mão começava a formigar. Até agora a minha mão está vermelha, tá tremendo, é uma glória muito maravilhosa na minha mão que eu estou sentindo. E ele falava assim: eu não posso te tocar, mas você pode sentir. E quando eu senti aquilo, irmão, aquilo me tirava todo aquele peso. Ele falava assim: você hoje está renovado. E ele falou: vai e entregue o recado. Amém? Essa foi a minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar no comentário, como sempre, acerca dessas experiências, com uma palavra que está lá em Efésios, uma palavra muito conhecida, Efésios 6:12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares, nas hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo ou vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, amados irmãos? Você ouviu aí experiências fortíssimas, né? Talvez uma coisa aqui, outra coisa ali, fuja do contexto com o qual você está habituado a conviver, né? Você ouviu a experiência muito tremenda do irmão Beto, você viu uma parte da experiência da irmã Edilene, né, lá do interior de Minas Gerais. Ela que é uma pessoa que veio participar do congresso, né, do encontro, né, já teve num congresso anterior e, né, através da imposição de mãos, a apóstola orou nela, ela foi arrebatada, e aí o Senhor tem desenvolvido esse arrebatamento na vida dela, esse dom. E esses dias que estivemos aqui em Uruaçu, ela teve muitas experiências, foi arrebatada também. E nós entendemos a guerra que enfrentamos, nós entendemos que nós lidamos, né, com principados, com potestades de demônios de altos níveis. E, né, num determinado momento lá da guerra, eu profetizei, eu vi ela lutando de espada, eu vi ela cansada assim, né, fazendo movimentos. Então eu profetizei, pedi para o anjo do Senhor trazer uma arma um pouco mais, vamos assim dizer, pesada, né, para ela. O anjo trouxe uma nave de guerra, ela conseguiu ainda pilotar, ela disse, né, depois fora do áudio, né, e ela dizendo que ela gostou muito, né? Então, irmãos, são coisas assim que talvez fuja do seu contexto, né, daquilo que você está habituado, mas são coisas que o Senhor tem nos direcionado, e através dessas coisas temos tido êxito, né, na guerra contra os demônios. Inclusive o irmão Everton também, né, teve algo parecido também. Ele estava na guerra, ele estava muito cansado. Foi quando o Senhor me levou a profetizar também sobre ele uma arma de guerra, né, mais eficaz, vamos assim dizer. E lá de onde ele estava, né, no arrebatamento, no campo de batalha, ele pôde tomar posse dessa arma de guerra. Amém, amados irmãos, glória a Deus. Nós temos visto, né, irmãos, as coisas que têm acontecido no mundo, né? O mundo está ficando um verdadeiro caos, né? E a Bíblia bem
clara, bem enfática, né? Quando diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né, se esfriarão. Então nós temos visto isso, irmãos, através da iniquidade, né? Muitas pessoas têm esfriado, muitas pessoas têm já algo definido em sua mente, né? Algo definido na sua cabeça, e é aquilo ali, e nada muda, ninguém muda, né? Sendo que a própria palavra do Senhor diz, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. É claro que não vamos fazer coisas absurdas, né? Como a gente vê na internet, tanta coisa absurda, né? Com relação às coisas de Deus, mas tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado, o Senhor muitas das vezes Ele nos dá um respaldo bíblico, Ele nos dá versículos, como um versículo que diz que o Senhor abriu, né, o seu arsenal de guerra. Olha só, irmãos, um dia estávamos questionando com o Senhor acerca disso. Senhor, essas armas que estão profetizando, o Senhor dá aos irmãos do arrebatamento, e o Senhor nos deu esse versículo. O Senhor abriu o seu arsenal de guerra, não me lembro muito bem o endereço, mas onde fica, mas tem esse versículo, e o Senhor assim tem respaldado muitas das coisas que Ele tem feito através de nossas vidas, e as demais coisas Ele apenas diz aquilo que o Senhor diz, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e coisas ainda maiores. E quem é de Deus, irmãos, quem tem o dom, né, quem sabe que o Espírito Santo é atuante ainda hoje, sabe, sente, né, quando algo é de Deus e quando algo não é, quando alguém está testemunhando algo de Deus ou não. Não é isso, apóstola? Sim, exatamente, porque quem é de Deus, ele tem intimidade com o Senhor. Então ele tem discernimento de espírito, que é um dom dado ao Espírito Santo, aos servos, aos filhos de Deus, né, irmão? E aí a gente consegue discernir as coisas do alto, porque as coisas do alto, elas se discernem espiritualmente. Um homem natural, um homem carnal, ele nunca vai compreender a proporção de Deus, né? E as coisas de Deus, elas são inefáveis, como o apóstolo Paulo, ele cita, quando ele fala sobre um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele viu e ouviu coisas inefáveis. O que é inefáveis? Inexplicáveis, coisas assim grandiosas demais, coisas que nós não conseguimos medir, não conseguimos explicar, que só o Senhor preparou para nós, para os seus filhos, né? E são coisas assim extraordinárias que a gente tem vivido, que a gente tem visto mesmo Deus fazer, irmãos, e é sobrenatural agir de Deus na nossa vida. Amém, glória a Deus. E uma coisa que o Senhor tem falado conosco, irmãos, nesses últimos dias, é que essa obra, essa igreja, Ele ia estender para vários lugares dessa terra, sabe, irmãos? A gente recebe vários convites, né, de pessoas, assim, para a gente abrir igreja, para a gente fazer isso, fazer aquilo, mas a gente espera no Senhor, né? Porque nós mesmos não temos condições, mas o Senhor, quando é de Deus, o Senhor abre a porta, o Senhor prepara, né? Como já foi a igreja aqui em Uruaçu, como já foi a igreja lá em Alenquer. E se realmente for Deus, né, que está nessa obra, Ele mesmo vai abrir a porta. Não tenho pressa, não tenho ganância de abrir um monte de igreja por aí, né, visando dinheiro, visando lucro. Não, irmãos, a nossa vontade, nosso principal objetivo é agradar aquele que nos chamou para essa guerra, é louvar o Senhor e ganhar o máximo de almas possíveis para o Senhor, porque nós sabemos que estamos vivendo já um grande último avivamento sobre a terra, e nós temos que aproveitar o momento, nós temos que abraçar isso e realmente viver mesmo os dons sobrenaturais de Deus, viver as experiências tremendas com Deus, amando a vida, cuidando de vida, ganhando vida, e assim seguir rumo ao céu. Amém? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresento, Pai, a vida de cada homem, de cada mulher, Pai, que chegou até aqui nesse momento na oração. Eu peço a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia, Pai, eu peço o Teu poder. Senhor, derrama, Pai, o Teu poder sobre essa nação, derrama, Pai, o Teu poder, Senhor, sobre esse planeta, onde tiver um servo, uma serva sedenta, Senhor, querendo Te buscar, querendo Te adorar. Eu peço que a Tua graça, Salvador, a Tua graça, Senhor, misericórdia, que a Tua graça de muita misericórdia alcance essas vidas, Pai querido, Pai amado, Senhor, e que possamos viver o sobrenatural, que possamos realmente, Senhor, adentrar nas regiões celestiais, adentrar nos campos de batalha e derrotar o inimigo, Senhor, o inimigo que tenta acabar casamento, o inimigo que tenta aprisionar nos vícios, o inimigo que tenta, meu Pai, destruir, né, como a própria palavra diz, que ele veio para matar, roubar e destruir, Pai, mas ele é um derrotado, aleluia, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Então, meu Pai, que os Teus anjos, Pai, com espada, Senhor, acampe ao redor de cada um dos Teus filhos, e que toda seta maligna, que todo principado, que toda feitiçaria, que toda bruxaria caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, cuida de cada um, Senhor, e muito obrigado, em nome de Jesus.
Amém, Amém, Jesus. e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.